Sara Barros Leitão veio até à Ilha Terceira, mais concretamente até ao Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, para apresentar o seu monólogo. Os bilhetes esgotaram e o espetáculo terminou com a plateia de pé. Vamos ver o resumo. Sara Barros Leitão é uma atriz e encenadora portuguesa que já ganhou vários prémios. Formou-se em interpretação pela Academia Contemporânea do Espetáculo e começou a sua carreira nos Morangos com Açúcar. Participou em novelas e de seguida entrou no mundo do teatro e cinema. Em novembro de 2021, estreou um monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa. Este é o seu mais recente espetáculo e que tem estado em digressão pelo território nacional. Agora vem à Ilha Terceira contar esta história que pretende falar, segundo Sara, das mulheres que limpam e cuidam do mundo, que produzem, educam e preparam a força de trabalho. Num espaço intimista, parte da criação do primeiro sindicato do serviço doméstico em Portugal para dar a conhecer o trabalho das mulheres pouco valorizadas, o seu poder de organização, reivindicação e mudança. Interessa-me contar esta história invisível das mulheres e, sobretudo, uma grande parte das mulheres em Portugal que foram empregadas de servir, criadas de servir, que aconteceu muito em muitos sítios, foram milhares de mulheres desde os anos 40 e, por isso, contar também essa história que é muito portuguesa. E depois aquilo que é a nossa realidade transversal de termos empregadas domésticas, de sermos empregadas domésticas, de sermos filhos de empregadas domésticas e de como é que é essa relação que ainda hoje é muito perversa e a lei continua aquém daquilo que deveria estar. Interessa-me sempre muito por aquilo que são as histórias das mulheres e as histórias invisíveis das mulheres, do trabalho invisível. Estamos a chegar ao 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, e é preciso, na minha opinião, politizar esse dia, e a verdade é que existe uma greve feminista no dia 8 de março que apela precisamente de uma forma assim prática, mas também poética, a uma greve aos cuidados, a uma greve ao trabalho doméstico, porque o trabalho doméstico, não sendo uma parte dele remunerado, aquilo que nós fazemos em nossa casa, homens ou mulheres, aquilo que fazemos em nossa casa e que o resto da nossa família desfruta desse trabalho, ele não é reconhecido pela sociedade, não é? E no entanto é trabalho. E por isso interessa-me contar estas histórias, porque é este trabalho que põe o mundo a mexer e, em última análise, se quisermos, que põe o capital a mexer. Usa o palco para responder à questão porque precisamos de empregadas domésticas e para falar da forma como a sociedade se organiza. Debruça-se sobre o trabalho doméstico, que muitas vezes não é remunerado, mas que é trabalho e, acima de tudo, toca sempre à mulher. Sara escreveu, encena e interpreta este monólogo, apesar de ter toda uma equipa que a acompanha. Antes da estreia do espetáculo, entrevistaram várias pessoas, desde trabalhadoras domésticas, historiadores, sociólogos e dirigentes sindicais, e inclusive leram os arquivos do Sindicato do Serviço Doméstico. É saltar para o precipício, não é? Porque estar sozinha em palco dependemos unicamente de nós, mas também do público, e todos os dias o público é a minha contracena, é quem eu conto esta história, é a razão pela qual eu subo ao palco e atualizo as minhas palavras e aquilo que quero dizer. Mas sim, é um desafio estar sozinha. Por exemplo, hoje em particular, que estou um pouco doente, a coisa ainda fica pior, porque sinto-me mais sozinha, estava a ficar sem voz e não tinha ninguém que me ajudasse, mas ao mesmo tempo também é um momento de muita liberdade, porque estando sozinha posso viajar e atualizar o espetáculo todas as noites para zonas em que não dependo de colegas nem de combinações anteriores, e sendo eu própria a encenadora, eu sou a única pessoa que responde a mim própria, então não tenho que estar sequer a pensar se o encenador vai aprovar estas minhas escolhas, e isso dá-me um prazer enorme, uma grande liberdade.
Já tinha vindo à terceira, mas nunca para fazer teatro. Aliás, esta foi a primeira vez que apresentou um espetáculo nos Açores, passando de seguida por São Miguel. Desde a primeira mobilização das empregadas domésticas em Portugal, em 1921, ao êxodo de milhares de crianças e jovens raparigas do interior do país para as grandes cidades, para trabalharem como criadas de servir, à criação do primeiro sindicato do serviço doméstico, passando também pela criação de uma cooperativa, mostra-se a fragilidade da lei do serviço doméstico ainda nos dias de hoje. O teatro é mais do que transmitir palavras e, neste caso, visa escrever uma história diferente sobre o trabalho das mulheres. Usa a sua voz para incentivar a mudança. Acho que não há nenhum lugar no mundo que se equipare ao teatro. O teatro exige que as pessoas saiam de casa, atravessem uma cidade inteira, desliguem o seu telemóvel e passem 2 horas da sua vida em silêncio a olhar para uma coisa que é mentira e a quererem acreditar que aquilo é verdade porque está a acontecer à sua frente. E isso acho muito belo nos dias de hoje, em que somos tão assoberbados de informação, há tantos compromissos a que temos de aceder, a velocidade das coisas é tão grande que poder ter, neste caso, 1h40 do tempo destas pessoas que têm certamente coisas para fazer, têm preocupações e que se desligam completamente e que se dedicam a estar aqui, e o teatro só acontece se elas vierem e se eu vier também. O teatro só acontece neste momento presente. No momento em que estamos a falar agora é só uma memória do que foi, ele já não fica, já acabou. E esse momento em que partilhamos juntos, eu acho que é muito enigmático e por isso é que é das atividades mais antigas do mundo, desde que nós conhecemos populações, que sabemos que existe isto de fazer teatro. Existe antes da matemática, da economia, do dinheiro, das leis, existe isto de representarmos uns para os outros. Então eu acho que é esse enigma que me fascina, eu acho isso muito belo. Em 2020, Sara Barros Leitão criou a estrutura artística Cassandra. Em plena pandemia, veio mostrar que a cultura deve continuar forte, em conjunto com a literatura, e juntou várias pessoas que acreditam nos seus projetos. Desenvolvemos espetáculos, estamos agora a criar um próximo espetáculo que durante o ano 2024 vai andar a circular pelo país e adoraria que ele pudesse vir à Terceira e a outras ilhas dos Açores. E é um espetáculo que vai comemorar os 50 anos do 25 de Abril, ou que tenta olhar para aquilo que são os 50 anos do 25 de Abril, mas fazemos outras coisas na Cassandra, nomeadamente um clube do livro que acontece online todos os meses, no último sábado de cada mês, já há 3 anos, e juntamos cerca de 200 e tal pessoas por mês para falar sobre livros, e isso é muito fascinante para mim, como é que há tantas pessoas que se continuam a juntar todos os meses para conversar sobre livros, para conversar sobre a vida, para estarmos juntas e juntos online para conversar a partir dos livros. E isso são assim algumas coisas que fazemos na Cassandra. No fundo é uma estrutura que serve para desenvolver o meu trabalho e com o qual produzo espetáculos e este Clube do Livro. Monólogo de uma mulher chamada Maria com a sua patroa é o título de um texto do livro Novas Cartas Portuguesas e que dá mote a este espetáculo que valeu a nomeação em 2022 para a categoria de Teatro dos Globos de Ouro.